naquele instante cai uma ficha. Eu falo, o que eu tô falando, Gra? Eu tô vindo aqui na terapia há tanto tempo e ele passa a se ouvir. E eu digo, olha, você precisou de 20 horas para se ouvir, você precisou de 15 horas para se ouvir, porque realmente é isso, o processo da psicoterapia é isso, você se escutar, você sentar num ambiente e você olhar para você e dizer, peraí, como eu tô? Deixa eu me sentir. Fala, mulherada! Sejam bem-vindas a mais uma edição de Anne e Bruna. E hoje o programa tá recheado de emoções, não é mesmo, Anne? Emoções que se fala, porque hoje o assunto é inteligência emocional, saúde mental. E tem dia que a gente acorda plena, né? Assim, linda. Maravilhosa. Mas tem dias que a gente quer sumir. Que a gente não queria nem sair da cama, né? Com certeza. E hoje o papo é sério, mas do nosso jeito. A gente chamou a psicóloga Graziele Farina para falar sobre ansiedade, autocobrança e, é claro, surtos leves, né? Surtos leves básicos. Isso é o que mais tem por aqui. É verdade. Gra, seja muito bem-vinda! Já puxa a cadeira aí, já pode começar tratando a gente, porque estamos precisando. Muito, socorro! Estou à disposição. Socorro, Deus, nos ajuda. Tudo bem, meninas? Parabéns pelo programa maravilhoso, muito legal. Muito obrigada, é uma honra. Obrigada, uma honra receber aqui e obrigada por aceitar nosso convite, nossa segunda edição, né, Anne? Fico muito honrada com esse convite, né? Espero poder repassar muitas informações aí para quem estiver ouvindo. A honra é toda nossa. E Gra, já para iniciar assim com tudo, já fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre suas experiências. Conta um pouco mais. Bom, então eu sou formada há mais ou menos 20 anos, né? Então atuo como psicóloga. Hoje eu atuo no setor público e privado, né? Aqui do município de Xaxim. Faço atendimentos também online. E a gente vem notando que uma demanda cresceu muito nos últimos anos, né? Então, muita gente procurando ajuda, procurando terapia. E eu trabalho com vários públicos, né? Desde uma ansiedade mais leve até um público de uma depressão muito grave, dependência química também. Eu atuo bastante com grupos e atendimentos individuais com dependentes químicos. Nossa, que incrível, Gra. E por que você acredita que é tão difícil hoje em dia a gente assumir que a gente não tá bem? Eu acho que vem muito... a gente foi criada de uma forma onde tem que dar conta de tudo, né? E a gente acha que precisa sempre dar conta. E quando a gente mostra um ponto mais frágil nosso, a gente mostra também a nossa vulnerabilidade. E a gente sabe que o ser vulnerável implica em vários pontos na nossa vida, né? Então, é como se a gente não desse conta, não fosse bom o suficiente, não conseguisse realizar realmente o que a gente deseja. Mas eu vejo, por um lado, muito positivo o ser vulnerável. A gente precisa sim mostrar as nossas fraquezas. A gente precisa sim estar disposto a mudar o que realmente nos incomoda. Então, o ser vulnerável é algo muito positivo, né? Em busca de ajudas. Gra, você acha que saúde mental virou moda? Todo mundo fala, mas ninguém realmente se cuida. Uhum. Isso é fato. Sim, eu acho que sempre foi importante a gente buscar uma ajuda, né? Agora, eu penso que a mídia também colabora muito com isso, porque quando a gente abre, vamos tentar pensar numa rede social, no Instagram, muitas pessoas falam em procurar uma ajuda. Se lá atrás, há muitos anos atrás, alguém falava que precisava de uma psicoterapia, de uma ajuda de um psiquiatra, ou de usar medicação, como era visto lá atrás? Muitas pessoas sofriam em silêncio, né? Tanto é que sofriam por muito tempo em silêncio. Então, com essa mídia que explora muito sobre saúde mental, é algo muito positivo para a gente pensar que, olha, eu também sinto o que a fulana está dizendo. Eu também tenho dificuldade com o sono, também tenho dificuldade em convivência, também estou me isolando. Então, às vezes, o outro falando me remete à minha história. Então, quando eu passo a ouvir o outro, eu passo a entender quem eu sou. E aí, algo me toca. E quando toca, a importância do buscar uma ajuda. Mas facilitou muito, né? Hoje, eu falo que as pessoas se orgulham de dizer, olha, eu estou cuidando da minha saúde mental. Eu realizo psicoterapia. Eu falo em psicoterapia, mas é num contexto geral, de várias outras atividades que você pode fazer para você aliviar a tua tensão do dia a dia, você cuidar da sua mente, né? E você ter uma vida mais leve. Você acha que lá no passado, cuidar da saúde mental, procurar um psicólogo,
as pessoas elas eram taxadas, fulano é louco. E gerava aquele deboche. Sim. Antigamente. Hoje a gente trata mais com naturalidade. Era muito rotulado lá atrás de uma forma mais negativa, né? Hoje eu vejo como uma coisa muito positiva. Vamos tentar pensar num adolescente que realiza psicoterapia, né? Um adolescente que vai para psicóloga, que faz seus atendimentos semanais, quinzenais ou mensais. O quanto ele pode amadurecer diante das dificuldades que ele tem, né? Então ele vai melhorar o seu estilo de vida, ele vai aprender a lidar melhor com as emoções. E quando a gente aprende a lidar melhor com as nossas emoções, nossa, dá um resultado tão legal na nossa vida, na convivência com o outro, né? Porque o processo de psicoterapia, ele é para mim, mas ele também é para o outro, né? Quando a gente tá melhorando, né? Busca alguns processos de melhoria, a gente também reflete isso na nossa convivência com nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, né? Nos relacionamentos amorosos. Então, quando eu não consigo curar as minhas feridas, quando eu não consigo curar as minhas dores, eu também vou refletir que eu não estou bem, né? E quando eu procuro uma ajuda, as coisas tendem a ficar mais leves, né? Então, melhora para mim e também melhora pro outro. Transforma todo o ecossistema, né? Exatamente. Todo o ecossistema. E como é necessário isso, né, Anne? Como é necessário essa busca de ajuda. Hoje virou, por exemplo, até poder dizer assim, tô com a terapia em dia, já virou um elogio, né? Exato. Que bom, eu olho pra você, tá com a terapia em dia, que delícia conviver com pessoas que têm a terapia em dia. E essa mania de resolver tudo, por exemplo, que as pessoas têm, né? Um banho, um vinho e um podcast, por exemplo, resolve a minha vida. Isso ajuda ou atrapalha as pessoas? O que eu penso sobre? O que te faz bem? Né? A gente não vem com uma receita pronta. Então, cada um manifesta algo muito individual. Então, o que faz bem para um, talvez não faça bem para o outro. Né? Então, tomar um bom vinho, sair com os amigos, nem todo mundo gosta disso. Tem pessoas que preferem ficar mais isoladas, em ambientes com menos pessoas, e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente não pode colocar um compromisso para o outro assumir responsabilidade, o qual não está afim de assumir. Né? Então, eu acho que a pergunta principal é: isso faz sentido para mim? Se faz sentido, ok, vamos continuar. Agora, se não faz sentido, não tem por que eu continuar ou fazer coisas as quais não me identifico. E tem muito disso, né? De eu fazer, pro fulano deu certo, eu vou tentar fazer. Vou copiar. Às vezes não dá certo, né? Então, às vezes eu preciso traçar o meu caminho, né? E eu falo muito de uma questão de conexão, né? Eu ter essa conexão. O que faz sentido para mim? Talvez para o outro está dando certo o que ele está fazendo. Mas será que eu queria estar no lugar do outro? O lugar do outro é o lugar do outro. E no meu lugar, né? Qual é o meu desejo? Qual é o meu interesse? Qual é a área que eu quero desenvolver mais? Aonde eu quero estar? Né? Então, a gente precisa pensar muito no que faz sentido individual para cada um. Se faz bem para o outro, não necessariamente faz bem para mim. Isso aí. O que as pessoas poderiam... Uma dica rápida, por exemplo, para as pessoas já terem uma consciência do que é bom para elas. Uma lista, um checklist, algo que elas possam fazer rapidamente para elas entenderem o que é bom para elas. Inclusive para avaliar a necessidade. Quando que eu olho para minha vida ali, eu percebo que, cara, eu preciso de ajuda. O que gera bem-estar, né? O que gera prazer? O que gera uma sensação de leveza na vida? Tudo que tende a nos incomodar, nos perturbar e que gera uma sensação de insegurança e de incômodo, eu preciso repensar sobre. Então, se a gente der um giro 360 na vida e olhar área por área, determinadas áreas da vida, e aquela não está fazendo sentido naquele momento, ali é o movimento que eu preciso fazer de mudança. Nem sempre a gente tem essa consciência. Por isso que o processo de psicoterapia ele é muito importante, né? Para a gente, junto com um profissional, olhando para isso, identificando, né? Então, no meu trabalho, como eu estou convivendo com os meus colegas? Eu convivo bem? Não, estou com alguns problemas. Por que me remete a esses problemas? O que está, daqui a pouco, que gatilho está acionando aí da minha vida? Sim. Que eu estou com essa dificuldade no momento? Né? Então, talvez a lista seria o que gera bem-estar, né? Se a gente falar de uma forma geral, tem muita coisa que gera bem-estar, que gera leveza, tranquilidade, que gera uma boa convivência, né? Uma boa saúde mental. Mas o que faz sentido para você? Talvez é isso que eu falei, a conexão, né? De você parar e pensar, o que faz sentido? Mas a gente sabe que nesse mundo tão corrido, né? Nessa vida tão agitada, né? Tão acelerada, a gente
tem essa dificuldade de parar e pensar, Olhar né? pra si, E olhar né? para si. E talvez o processo de psicoterapia, para muitos pacientes, eu digo, talvez é o único momento que tu tá olhando para você, né? Que tu tá parando para se ouvir. Porque a gente ouve todo mundo lá fora. A gente faz isso o tempo todo, a gente ouve. E quando a gente para se ouvir? A gente tem essa dificuldade, né? Verdade. E muitas vezes a gente nem para se ouvir. Exato. Essa Né? questão. Porque às vezes é muito doloroso. E eu não estou preparado para me ouvir. E quando eu não estou preparado para me ouvir, eu vou adiando, né? E aí eu vou prorrogando, procrastinando. Mas em algum momento eu vou dizer, peraí, já deu a hora, né? Eu preciso me ouvir. Eu preciso entender o que está gritando aí dentro. Porque tem muita coisa que grita. Né, que pede ajuda, que grita. Eu falo que através... Vamos tentar pensar. Às vezes eu não vou dizer que eu estou com dificuldade, mas o meu corpo vai manifestar. Eu vou ter algumas somatizações, algumas dores, alguns incômodos. Eu vou para médico, faço tratamento. Então, muita coisa começa a aparecer. Dores de garganta, dores de cabeça. O meu corpo está dizendo, procura uma ajuda. Talvez não seja física, talvez seja emocional. Então, a partir do momento que eu consigo identificar, tá, eu já procurei vários recursos e ainda não estou bem. O que eu preciso fazer? Às vezes a psicoterapia é uma alternativa, é um caminho. Eu ia dizer isso, porque geralmente a gente pede ajuda quando a gente não está mais aguentando aquela situação. As pessoas fazem isso, eu como mulher principalmente, né? Tu é mãe, tu trabalha, tu tá ali e tu sempre espera para procurar ajuda quando tu não tá mais aguentando, quando o fio ele já tá prestes a romper, sabe? Onde você tá querendo desistir, onde já tá tudo um caos. Eu acho que a gente precisa que as pessoas despertem a necessidade de procurar ajuda antes de que isso aconteça. Exato. Porque é mais fácil de resolver. Seria isso, Gra? Mas pensando, a gente vem de uma cultura onde inconscientemente vem a informação de que a gente precisa dar conta. Né? Vamos tentar pensar como a gente foi criado, como os nossos pais foram criados, os nossos avós foram criados. Então você tem que dar conta, né? Do trabalho, do ser mãe, do ser dona de casa, do ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga. Então você tem que dar conta. Eu digo, porque a gente não precisa dar conta de tudo. E aí nesse momento vulnerável que a gente pensa, tá, eu não estou dando conta, tá tudo bem. Vamos tentar fazer o quê? Procurar recursos para melhorar. Né? Eu acho que todos nós temos algumas dificuldades. Duvido alguém que diz, olha, eu não passo por nenhuma dificuldade, minha vida é plena, é maravilhosa. Não, né? A gente passa por dificuldades no dia a dia. E essa rede de apoio é super importante. A rede de apoio da família é muito importante, sim. Dos amigos também. Mas tem uma rede de apoio que é o atendimento, o tratamento, né, psicológico e emocional, que vai muito além disso. Não é uma amiga que você vai conversar. Ela tem uma função importante, mas o psicólogo vai ter uma outra função para tentar te direcionar para um caminho melhor, né? Para você tentar identificar quais são as razões pelas quais você está em sofrimento. Porque sim, chega muita gente em consultório com muito sofrimento. E, como a Anne disse, tá carregando isso há muito tempo. Eu digo, que fardo é esse? Como é que tu deu conta até hoje? Né? Como é que tu conseguiu chegar até aqui? Né? Às vezes chega num momento realmente de lamentação, de uma tristeza profunda e que demanda, às vezes, do encaminhamento por um outro profissional, né? Para uma área médica, quem sabe com indicações de medicação, porque já não tá, a psicoterapia já não é mais o suficiente naquele momento, porque aguentou por muito tempo calada. Sim. Né? E a gente tem muitas pessoas que têm essa dificuldade do falar, não estou bem. Eu acho que aí entra um ponto bem importante, Bruna, porque quando a gente vai se aconselhar com um amigo, é ótimo termos amigos, pessoas para conversar. Só que quando a gente vai conversar com um amigo, ele vai olhar para o teu problema com os olhos dele. E a diferença de quando você está em tratamento, eu já passei por terapia, sim. Né? Não digo que estou com ela em dia, mas o profissional, ele ajuda você mesmo a se olhar para si. Então, é uma condução. Exato. Aí a diferença, eu acho. Tu sabe que às vezes chega alguns pacientes no atendimento, eu faço uma sessão, 2, 10 sessões, e aí em algum momento, naquele instante, cai uma ficha. Fala, o que eu tô falando, Gra? Eu tô vindo aqui na terapia há tanto tempo e ele passa a se ouvir. E eu digo, olha, você precisou de 20 horas para se ouvir, você precisou de 15 horas para se ouvir, porque realmente é isso, o processo da psicoterapia é isso, você se escutar,
você sentar num ambiente e você olhar para você e dizer, peraí, como eu tô? Deixa eu me sentir, né? A que momento eu estou pertencendo agora? E eu acho que isso faz tanto sentido porque você passa a olhar de uma forma diferente e você passa a se acolher, né? Porque o momento onde a gente passa a julgar como a gente é muito pesado. Quando a gente passa a acolher o que a gente está vivendo, se torna tão mais leve e é tão mais gratificante para a nossa vida, né? E como que é lidar com a autocobrança? A pessoa, todos os dias ela quer dar o melhor, mas às vezes ela acaba tropeçando, não conseguindo e ela acaba se frustrando. Como que lida com isso? Com a autocobrança? Eu acho que isso é muito do ser humano, né? A gente quer ser melhor e ser melhor o tempo todo. Competitivo. Né? Competitivo, e a gente se compara muito ao outro. Isso é um perigo muito grande, que talvez venha numa resposta, né, na tua pergunta. O se comparar ao outro. Né? Então, para o outro deu certo. Tudo bem se deu certo. Eu estou num momento diferente. Qual é a fase da vida que eu estou agora? Né? Que momento eu estou? Porque às vezes o outro está num outro momento. E o que é do outro é do outro. Então, esta comparação ela é muito perigosa. Né? Ela tende a fazer você entrar num momento ali de excesso de cobrança. E aí você se frustra muito. Né? Então, para o fulano deu certo, para mim não. E aí vem uma frustração. E tem muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com as frustrações. Né? Então, como é que funciona? Eu preciso entender que momento eu estou. Eu acho que é o primeiro ponto. Que momento eu estou? E traçar uma estratégia. Qual é o próximo passo? Quando a gente trabalha com próximos passos, fica mais tranquilo. Né? Agora, quando eu estou num ponto e eu quero chegar lá no último, aí é muito mais difícil. Né? Eu falo que é uma escadaria. Eu não consigo pular do primeiro degrau para o 30º, para o último. Eu preciso passar em todos eles. E nem sempre eu subo. Às vezes eu desço alguns. E isso faz parte da vida. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente consegue dizer, não, está tudo bem, né? Eu vou me cobrar menos. Não, às vezes vem esse exagero na cobrança. Autocobrança e cobrança externa. Porque o outro também acaba cobrando, né? Exato. Como é que você não dá conta? Né? Você não conseguiu? E isso piora mais a situação da pessoa. Exato. O que pode gerar isso? Pode gerar ansiedade, né? Pode gerar um isolamento, pode gerar uma dor muito grande e você acaba realmente travando. Porque tem falas que acabam nos paralisando, né? Ao invés de impulsionar, tem falas que paralisam. Então, ao invés de você estar falando de uma forma negativa, incentive. Né? Então diga, olha, eu posso te ajudar. Qual é a tua dificuldade? É tão legal quando a gente, né, tem alguém que pega na mão e diz, olha, Sim. eu tô aqui, né? Seja ela qual for a pessoa, tanto um profissional quanto alguém da rede de apoio. Certo. A ansiedade, ela é a nova pandemia da mulherada. De onde vem tanta pressão? Eu falo que essa vida acelerada, né? Essa vida agitada, onde a gente está com dificuldade de pausar, né? De dar aquele pause, identificar, calma, né? A gente está aqui, mas a gente quer estar no outro lugar. A gente está no outro lugar, mas daqui a pouco quer ir para o outro lugar. Então, a gente acaba não vivenciando aquele espaço, aquele momento, naquele determinado período. Né? Então, o desacelerar é importante. Né? A cobrança Sim. que a gente tem com nós e com o outro também é importante. Então, o fato de você estar entendendo a forma como tu está vivendo naquele momento e dizer o que faz sentido para mim, talvez seja um ponto bem importante para a gente O segredo pensar. É desacelerar e viver cada momento. Isso. E que a gente tem dificuldade de... Eu falo, a gente por mim também, né? Sim. A gente está correndo, então, toca o despertador, toma um café rápido, vai para o trabalho, vai para os atendimentos. Então, quando chega em casa à noite, como é que foi o dia? A gente nem para pensar como foi a rotina, a gente só vai. Exato. Aquela coisa que a gente vai atropelando, uma coisa em cima da outra, quando vê, passa. E aí, nesse contexto do estar agitado, do estar ali no automático, a gente se perde em muitos momentos. Né? Então, o se perder faz com que a gente volte a se reconectar. Então, me perdi, não tá legal, mas a gente precisa tomar consciência disso. E o que acontece muitas vezes? A gente não toma consciência. Né? E aí passou um período e as coisas aconteceram e só vão, né, no automático mesmo. Mas quando alguma área da nossa vida nos incomoda, é importante parar, refletir. Se não conseguir sozinho, procura ajuda. Tem uma rede de apoio vasta aí de profissionais de inúmeras áreas que podem estar auxiliando. Né? Mas o desacelerar é um ponto super importante que a gente precisa disso. Nós estávamos conversando essa semana, a gente se escuta muito falar hoje em dia sobre alta performance. Né?
E essa alta performance que se cobra, vai pra academia, levanta cedo, toma banho gelado, se alimenta bem, cuida do corpo, vai lá, ganha dinheiro, você tem que ser próspero, você tem que, né? E essa alta performance, às vezes, ela cria uma rotina muito mais, como que eu posso dizer, avassaladora do que boa em algumas pessoas. Como que você vê isso? Uma coisa que eu acho bem legal falar nesse sentido é o que eu faço para mim ou eu faço para o outro? Eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente está fazendo pelo outro, para quê? Para postar numa rede social, né? Para agradar uma outra pessoa. Então faz sentido quando eu penso, é por mim que eu estou fazendo isso? Eu quero estar nesse lugar? Né? Eu quero dar o meu melhor nesse momento ou tá tudo bem se eu não conseguir? Então, acho que vem muito linkado a isso, né? Por que você faz o que você faz? Eu acho que é uma pergunta muito legal para a gente pensar em todas as circunstâncias da vida. Eu estou fazendo por mim? Isso faz sentido para mim? Ou não faz mais sentido? Porque tem muita coisa que fez sentido lá atrás e que a gente continua arrastando, né, para o agora, mas que não faz mais sentido. Então, repensar sobre as nossas escolhas também tem a ver com isso, né? Quem disse que a gente não pode mudar de opinião? Perfeito. Quem disse que a gente não pode, daqui a pouco, tomar um outro rumo na vida? Eu tenho um trabalho que eu estou há tantos anos, me gera segurança e eu gosto. Faz bem. Faz bem. Eu me sinto bem naquele ambiente. Eu me sinto bem com aquela equipe. Né? Porque a gente tem medo de mudar. Sim. A mudança, ela gera um desconforto. Com certeza. Porque a segurança é o que a gente aprende, tem que ter segurança, né? Então, talvez aquele valor salarial, aquele ambiente ainda gere segurança. Mas quando eu começo a pensar sobre aquele ambiente, eu falo ambiente de trabalho, o ambiente, né, familiar, às vezes tem gente que está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico e não tem essa noção de que está vivendo isso. Depois que sai, opa, o que eu estava vivendo? Meu Deus, como eu não percebi isso antes? Como eu não percebi? Olha quantos sinais foram dados. E a gente, às vezes, não está atento aos sinais. Eu digo que eles vêm, né? Sim. Mas eles passam também. Tu sabe o que é pior? As pessoas não sabem que existia uma vida diferente daquela. Exato. E eu falo isso por mim, por experiência própria. Eu não tinha noção de que existia uma vida diferente do que aquela que eu estava vivendo. O que passa na cabeça da pessoa nesse momento? Ela acha que o que ela está vivendo é correto? Tá certo? Tem muitos relacionamentos, falando em relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que faz você, sim, acreditar que aquilo é o que você tem que viver, que é o suficiente, que aquilo é o certo. Então, quando você sai, que você consegue se ler, porque eu falo que é uma libertação, né? Sim, é uma libertação. Você passa a ver a vida de uma outra forma. E realmente essa fala tem uma vida diferente. E eu falo, tem. Né? Tem muita gente que está num processo comigo, né, numa psicoterapia há algum tempo, que consegue, por exemplo, separar. Né? Separei. Dá para viver muito bem sem o meu marido, eu consigo. Eu tenho autonomia para ir no mercado, eu tenho autonomia para me reunir com os amigos, eu tenho mais momentos com os nossos filhos. Mas antes não tinha isso. Antes era um relacionamento muito ruim, abusivo. Então, que importante quando você consegue sair, se libertar. Ter consciência. Mas para isso também precisa ter consciência e buscar uma ajuda. Isso. Né? Não existe nada sem consciência. Sim, porque tem algumas pessoas que passam a vida num sofrimento e que não mudam. Tudo bem, a gente também não pode julgar essas histórias. Sim. Né? Eu falo que cada paciente, cada pessoa que chega até mim tem uma história. E que história tem por trás disso? Né? Naquela cadeira na minha frente tem uma pessoa em muito sofrimento. E ela vem compartilhar um sofrimento dela. A gente imagina o quanto foi difícil muitas vezes chegar até ali. Né? Porque às vezes é uma amiga que agenda, às vezes é um familiar que carrega pela mão e diz, olha, vamos lá. Chega, né, num momento ali que não quer estar ali. Mas quando passa a entender que há uma luz, né, que há possibilidades de mudar, de melhorar, ela acredita no processo. E eu falo que tudo que a gente acredita dá certo. Né? Eu preciso acreditar que eu posso mudar em algum momento, desde que a situação me incomode. Né? Porque não adianta incomodar o outro. Se me incomoda, ok. Agora, se está incomodando uma outra pessoa, chateando uma outra pessoa, e para mim está tudo bem, a gente também precisa ter um limite. Analisar muito bem. Agora vem a quebra de um tabu. Na sua opinião, Gra, mulher forte é aquela que aguenta tudo mesmo ou aquela que sabe a hora de pedir ajuda? Sabe a hora de pedir ajuda.
né? Entender os nossos limites, entender a nossa vulnerabilidade, né? Entender o que a gente deseja, eu acho que é um ponto bem importante. E o pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Há muito tempo atrás, o que a gente ouvia? Que buscar ajuda seria um momento de fraqueza. E não é. E eu falo que a gente busca ajuda para tantos profissionais, com tantos profissionais, né? Eu falo, alguém consegue arrumar o dente em casa? Exato. Não, o que a gente faz? Vai no dentista. Né? Alguém consegue se medicar? Não, a gente precisa de um profissional capacitado para isso. A nossa saúde mental, ela pode ser organizada por nós? Sim, ela pode. Mas com a ajuda de um profissional, facilita muito. Né? Então, a gente precisa dessa rede de apoio, dessas ajudas. Nós somos treinadas, principalmente mulheres. Estamos falando aqui para mulheres. Mulheres foram treinadas a ter que aguentar o tranco, não é? E aí a gente tem dificuldade em pedir ajuda para pequenas coisas, como tu falou, né, antes ali. Então, como destreinar? E tu sabe que é um ponto bem legal, um papel bem legal, porque a gente precisa pensar sobre os papéis, né? Pensando numa família, tem o papel do homem, tem o papel da mulher, tem o papel dos filhos. E não tá invadindo o papel do outro é super importante. Né? E isso não mostra fraqueza. Então, desde você pedir, né, para o teu marido, ou pedir para, olha, me auxilia, né? Preciso que você faça isso por mim. O que mostra isso? Eu preciso do outro, porque a gente precisa do outro. Né? A gente não consegue viver isolado, sozinho. Então, a gente precisa dessa ajuda do outro. E cada um respeitar o seu papel e a sua função. Né? Porque quando eu invado o espaço do outro, eu sou fraca naquele espaço. Né? Porque ele é do outro, ele não é meu. Né? E muito acontece disso de invasões de espaço, dos emaranhados, né? Que um invade o espaço do outro. Filho que quer ser pai, quer ser mãe, mas quer filho. Né? Mulher que quer assumir o papel do marido, marido que quer assumir o papel da esposa. Então, não funciona. E às vezes na psicoterapia acontece isso. Vem um membro da família para o atendimento. É o primeiro a chegar. Né? Aí, num processo, vem o segundo. E às vezes é uma terapia familiar. E aí vai organizando toda a família. O que acontece muitas vezes é que os pais trazem os filhos para o atendimento, que é muito comum isso. Né? O meu filho está com dificuldade, ele não me respeita. Várias queixas, né? Vários sintomas. E aí, quando vem os pais para o atendimento, e 1 hora e pouco de atendimento, eu escuto, eu falo, pai, mãe, é para o filho o atendimento? E a gente passa a refletir. Aí um olha para o outro, muitos aceitam. Né? Alguns dizem, a gente precisa vir para a terapia. Outros dizem, vamos tentar com o filho. Né? Eu digo, vamos tentar, tudo bem. Mas se não mudar esse ambiente de casa, como é que vai ser? Vai vir para a terapia, mas vai voltar para aquele mesmo ambiente. Aquele ambiente, muitas vezes, de grito, de xingamentos, né? De conflitos calorosos. Uma certa resistência dos pais a aceitar que também o erro pode ser deles. Em algumas vezes, sim. Né? Porque aí vem aquele pensamento, mas eu dei o melhor. Né? Eu fiz de tudo, mas eu falo, o que é o tudo? O que é o melhor? Às vezes você fez o melhor, mas o que refletiu naquele ser humano, naquele teu filho, naquele momento, talvez gerou medo, gerou insegurança, né? Gerou tristeza. Então, ok, só vamos olhar para isso. Se surge a demanda, por que não trabalhar essa demanda? Né? Eu falo muito de ansiedade, né? Que o fator ansiedade, eu falo para adolescentes, é o que mais tem aparecido agora. Sim. Então, se surgiu aquela ansiedade, vamos trabalhar aquelas questões, que não é só com medicação. Né? Porque muita gente quer um receituário aí de medicação para eliminar. Eu falo, não. Primeiro inicia com uma psicoterapia. Se necessário, nós encaminhamos para um profissional, né, da área para avaliar a parte medicamentosa, que muitas vezes é necessário. Falando um pouquinho dos pais, por exemplo. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, e é muito aquele tabu também de que o pai e a mãe não podem errar. Então, tem essa questão também. Porque se tu vai para terapia e tu descobre que o problema às vezes nem é o filho, o problema na verdade sou eu como mãe, eu como pai. Meu Deus, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Tem disso? Tem uma autocobrança, né? Mas eu falo que cada pai, cada mãe tem uma história. E como foi a história desses pais lá atrás? Qual foi o sofrimento? Quantas feridas esses pais tiveram e que não olharam, que não se curaram? Então, quando eles vêm para esse processo, né, quando o adolescente ou os pais vem essa cobrança, né, aonde foi que eu errei?
né? Mas eu falo que os pais, eles dão o melhor que eles podem, né? Dentro das condições do momento, eles vão estar dando o melhor. Nenhum pai diz, olha, eu vou errar com o meu filho. De propósito. De propósito, Sim, né? exato. Não, ele vai tentar acertar. E nem sempre acerta. Né? Mas tem a possibilidade, daqui a pouco, de voltar e falar, tá, tudo bem, vamos recomeçar. Né? Eu falo, eu sou agora. Exato, eu sou muito a favor dessa. Vamos recomeçar. A gente pode recomeçar o tempo todo. Se não deu certo ontem, ok. Amanhã é um novo dia. Vamos tentar fazer diferente. Né? O problema é ir persistindo, insistindo em situações as quais a gente sabe que está errada e a gente continua errando. Mas o tomar consciência significa, agora eu sei onde eu estou errando. E se eu continuar errando, eu sei que eu estou errando. Tomou consciência. Tá? A ausência dos pais, quando a gente é criança, pode afetar psicologicamente na vida adulta? Pode. Pode gerar um abandono. Né? Então, eu precisei do meu pai e ele não esteve naquele momento ali. Mas não é que ele não esteve por presença física. Muitas vezes tem o pai e a mãe em casa, mas não tem o amor, não tem a boa convivência. Né? Como eu disse, às vezes tem conflito, tem briga, né? Tem xingamentos. É o sentimento. Então, pode ter o pai e a mãe junto. Mas se eles não forem presentes, qual é a sensação para o filho? Tem uma ausência. Né? E aí tem pai que diz, mas eu te dei tudo ao longo da vida. Você ganhou tudo. Você teve boa escola, você teve brinquedos, você teve cursos. Eu falo, não é sobre isso. Não é sobre isso. Ele pode não ter tido tudo isso, mas se ele teve um acolhimento, um abraço, uma palavra de conforto e teve um pai e uma mãe amorosos naquele momento, ali vai ter um sentido para a vida. Porque isso sim gera, né, segurança, gera confiança, gera coragem. Então os pais encorajam os filhos, né? Então tudo vem da nossa história de vida. E eu costumo dizer que a nossa infância é um território qual a gente pisa a vida inteira. Sim. Então, a gente pisa a vida inteira na nossa infância. Né? Então, como ela foi? Né? A gente precisa estar realmente trabalhando e dando novos significados, né? Ressignificando muita coisa da nossa vida. Gra, quando a gente sente que está surtando, o que é só o cansaço e quando que é um sinal de alerta? Tá. Cansaço, né? Todos nós temos cansaço, a gente, né, trabalha o dia todo, tem cansaço. Mas quando isso excede, né, e que eu começo a ter irritabilidade, ficar mais agressivo, que eu começo a ter pensamentos que não são tão bons, né, que são pensamentos ruins, que eu tenho um isolamento, coisas que antes eu tinha prazer, hoje eu já não tenho mais. Quando começa a modificar um pouco a minha rotina, aí é para se preocupar, né? E eu falo que todos nós somos potenciais de surto a qualquer momento, né? Todos nós. Uma bomba pronta a explodir. Exato. Tem alguns que surtam com menos e alguns que surtam com mais. Mas todos nós somos potenciais para isso, né? Potenciais depressivos. Todo mundo é um potencial depressivo? Talvez. Eu não sei quais são as circunstâncias da vida que aquele fulano e aquele momento vai passar. Então, ele pode ter alguns sintomas lá na frente de ansiedade, depressão? Pode. Tá? Então, para a gente se proteger, a gente precisa realmente seguir algumas orientações de uma vida mais leve, de uma boa convivência, mas todos nós somos potenciais em algum momento. E esses surtos, eles podem acontecer tanto no ambiente familiar quanto no nosso profissional também. Exato. O que a gente chama de surto? É quando a gente está num limite, né? Então, a gente aguenta, acha que está dando conta, e naquele momento pode ser não por conta daquela situação, mas você já está num extremo. Você já está com o copo cheio. E aí só vai derramar. Né? Então, você pode surtar com uma pessoa errada. Em aquele momento, você está com muito problema em casa, por exemplo. Você está com um problema, dificuldade com o teu pai e com a tua mãe. E aí, você vai para o trabalho, você já está com o copo cheio. Aí, no trabalho, alguém diz alguma coisa a qual gerou uma insatisfação. O que pode acontecer? Transbordou o copo. Exato. E aí pode gerar um conflito muito grande a ponto de agressões físicas, agressões verbais, né? Uma demissão, porque aí a agressividade leva o que é uma justa causa, né? Problemas policiais, enfim, várias situações envolvendo esses conflitos. Vem até quem nunca, né? Quem nunca surtou e acabou descontando na pessoa errada. Exato. Né? Por isso que é importante pensar, não vamos deixar transbordar. Não dá para deixar transbordar. Então, quando eu identifico que aquele ponto está me incomodando,
para, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns adolescentes que estão com dificuldade de ir para a escola, né? Então, às vezes eu digo, afasta um período. Tá? Se está com essa dificuldade agora, porque pode ser um risco de agressão ir para a escola, né? Se o coleguinha está incomodando, o pai foi lá, tentou resolver, tentou ajustar, mas que não deu resultado. Se ele continuar indo para aquele ambiente, qual é a chance disso acontecer, de um risco de agressão? É grande. Então, talvez dá um tempo, afasta por um período, repensa nas atitudes, busca o apoio, busca uma ajuda para depois ter condições de voltar para o ambiente. Né? E nós adultos da mesma forma. Quando a gente está com algumas dificuldades, a gente precisa parar e talvez sair daquele ambiente. Porque a gente sabe que o ambiente influencia muito também na nossa rotina, nosso estilo de vida e nossas emoções. Uma dica rápida seria, por exemplo, então acontecer um eventual disso, a pessoa se afastar e... Se eu não tenho condições naquele momento de resolver, eu sugiro o afastamento. Né? Por quê? Porque eu tô com umas emoções à flor da pele. Nervoso, ansioso, agitado, agressivo. Qual é a probabilidade de eu me acertar nesse diálogo? A chance é pequena, né? Então, quando eu digo afastamento, repensa, sai um pouco daquele ambiente, respira, vai fazer alguma outra coisa, dorme, descansa, para depois você repensar com mais calma, né? Eu falo que com a cabeça quente, tomar decisão não é legal. A gente precisa esfriar a cabeça, de repente trocar uma ideia com alguém que a gente confia muito, conversar, né? Ou mesmo isolar. Dá um tempo, repensa para depois tomar uma decisão. E às vezes até pensar qual foi o gatilho inicial, né? Porque às vezes tu surtou com a última pessoa que te incomodou, mas na verdade o ponto principal era algo que aconteceu bem antes, né? E aí vem um ponto bem importante. Ser humilde em pedir desculpa, né? Em pedir perdão. Olha, realmente, surtei, briguei, falei coisa que não devia, né? E te peço desculpa. E a gente acaba não fazendo isso. A gente deixa passar e como se a pessoa fosse esquecer. E às vezes não esquece. Não, então o pedir desculpa é algo muito importante também que nos engrandece, né? Olha que coisa forte quando a gente diz errei. É importante a gente conversar, vamos tentar alinhar alguns pontos. É muito necessário. Perfeito. E por que a gente se cobra tanto, Gra? Trabalhar, treinar, ser linda, ser mãe, ser foda? Conquistar tudo, conquistar o mundo. Eu acho que essa cobrança da mulher atual, né? Essa cobrança que a gente precisa dar conta de tudo. Então, como eu disse antes, né? A gente vem também de uma estrutura, de muitas estruturas familiares que mostram isso, que a gente precisa dar conta. Mas aí a gente olha aí em volta e parece que está todo mundo dando conta. Parece que está todo mundo dando conta. Porque se a gente pega a rede social, está todo mundo dando conta, né? Está todo mundo lindo, na academia, com um bom trabalho. Mas será que isso é real? Né? Então, essa autocomparação com o outro, ela é muito perigosa. É uma pergunta que eu me faço todo dia. Será que isso é real? Exato. Porque é difícil. Eu, por exemplo, nesses dias frios, principalmente a cobrança, cara, não tô indo na academia. Eu tenho que ir, porque a minha alta performance exige que eu vá. E aí tu olha para as outras pessoas, tá indo, como é que consegue? Né? Mas é muito individual, né, Anny? De cada um, né? Se a fulana consegue, maravilhoso, que bom. Mas talvez ela tenha dificuldade em outros pontos, né? E outros pontos quais você vai muito bem, só tenha dificuldade naquele momento de ir. O que não dá pra gente fazer é ir deixando as atividades que podem gerar bem-estar, prazer de lado. Né? Então, se a gente pensar numa atividade física maravilhosa, corpo e mente, né? Se a gente for deixando um dia, 2, ok, mas e deixando com muita frequência aquilo virar uma rotina de não realizar atividade física, aí acaba nos comprometendo, né? E depois a gente vai se cobrar porque não foi, não fez. E tem muita coisa que aí gera uma sensação de prazer, né? Depois que você sai do treino como ufa, que bom que eu vim, né? Que bom. Sensação. Exato. Né? Mas acho que sim, é uma questão de uma vida moderna aí, né? De se comparar, de se cobrar. Então, cuidado com isso, né? A gente precisa ter muita cautela na comparação com o outro. Cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade e cada um está vivendo o momento que deveria viver.
Tu sabe que eu tô vivendo um momento onde eu sempre, na minha vida toda, talvez eu fui treinada ou direcionada para ser assim. Sabe aquela pessoa que ela fica buscando um monte de tarefas para ela se sentir sobrecarregada o tempo inteiro, que não se permite descansar, por exemplo. Sabe? Exato. Então, eu me sentia uma pessoa dessas, que eu tinha que estar o tempo todo com muitas coisas para fazer. E como que a gente faz, assim, para melhorar esse quesito? Mas olha que importante. A gente está numa vida tão acelerada que o parar gera estranheza. Tá, eu parei. Então, agora eu não tenho uma atividade para fazer, eu vou descansar. Como a gente descansa hoje? Muitas vezes no celular. Com aquele turbilhão de informações. E aí descansa? Não. É uma falsa impressão que a gente está descansando. Então, é muito conteúdo. E aquele conteúdo vai realmente poluindo, né? Se você vai seguindo Instagram ou TikTok, quanto conteúdo tem por minuto ali? Tem muito conteúdo. E isso vai gerando mais ansiedade. Então, o momento que era do meu descanso, de eu me conectar, de eu realizar uma técnica de respiração, de eu fazer uma leitura, de eu cultivar plantas, né? Tá cultivando algumas plantas de casa, de eu estar organizando alguma coisa que eu gosto, de eu estar fazendo uma receita de uma comida que é saborosa. O que eu faço no descanso? Não é isso, né? É o celular. Então, o celular, a gente sabe, né, que tem gerado muito mais ansiedade para crianças, adolescentes e adultos. Né? A gente fala para a criança, tem que sair do celular. E nós? E como nós fazemos essa mudança, já que a gente vive no mundo digital? Tudo é celular, internet, o que fazer? Tá. Priorizar tempos. Então, tempos de uso. Sou muito a favor de tempo de uso. Preciso usar sim. A gente consegue sobreviver sem? Talvez hoje não, né? Então, a gente precisa dessa ferramenta. Os meus pacientes, o agendamento é por onde? Por celular. Né? Dificilmente um paciente vai me ligar e falar, Gra, preciso de um horário. O que ele faz? Pega o telefone e manda no WhatsApp. Sim. Né? Então, via WhatsApp é agendamento. Então, a gente está ali conectado o tempo todo. E parece que se a gente não responde de uma forma imediata, é como se a gente também fosse insuficiente, não fosse dar conta. Então, a gente precisa responder na hora. Então, tentar cuidar com isso. Né? Então, usar durante o dia, ok, com cautela. Sim. No horário que chega em casa, tentar deixar de lado. Porque se você está com ele do lado, qual é a probabilidade de você pegar? A chance é grande, né? Então, daqui a pouco fazer um esquema na família. Olha, a gente vai chegar, então a partir de agora o celular vai estar em tal local. O de todos precisa estar naquele lugar. Porque não adianta o pai dizer, filho, sai do celular. E aonde o pai está? No celular. No celular. Né? O filho aprende através do exemplo. E dessa forma o pai não pode cobrar porque ele está fazendo isso. Exato. Então, tudo é exemplo. Né? Então, pai e mãe são inspirações. E o ambiente de casa também vai se moldando. Casais, né? Então, se um pega, o que o outro vai fazer? Vai pegar também. E às vezes é um silêncio, 2, 3, 5 pessoas aí da mesma família no celular e ninguém mais está conectado. Né? Então, talvez a dica seja essa. Achar um local para deixar o celular na chegada de casa. Usou, legal, respondeu, né? E se condicionar isso. Porque a gente não se condiciona a usar o tempo todo. Mas a gente pode se condicionar a dizer, então a partir de agora, sei lá, depois das 21 horas não uso mais. Né? E tem também essa higiene do sono que é necessário. Né? Se a gente pensar num sono de maior qualidade, o que se preza? Pelo menos umas 2h30 sair das telas antes de dormir. Né? Num ambiente agradável, aconchegante, sem tanta luminosidade. E o uso do celular, porque tem alguns adolescentes que ficam no celular embaixo da coberta e olhando, né, até meia-noite e acordam 6 horas para a escola. Qual é o rendimento? Qual a probabilidade dele render muito pouco? Dele mal numa prova? A chance é grande? Então, precisa, sim, ter essa qualidade do tempo livre de informações. Em muitos casos, tem adolescentes, né, que eles passam a noite no celular e deixam para dormir de dia. Ainda vão à escola, dormem à tarde. Essa nova lei da escola é muito legal, que pelo menos proíbe o celular, né, durante a aula. E eles estão se conectando mais. Eles estão conversando mais, estão fazendo mais amizade, muito positivo. Mas tem alguns pacientes que eu recebo em consultório e que respondem mensagens de madrugada. Né? Então, fulano tem um grupo da escola. Daí um mandou, outro mandou. Isso é muito perigoso. No outro dia, todos estão cedo na escola. Qual é o funcionamento dessas crianças e adolescentes?
né? Não se concentram, não têm atenção, não conseguem memorizar conteúdo e aí procura atendimento, procura médico, não tá legal. Eu digo, claro que não tá legal. Por que não tá bem? Não tá dormindo? Né? Esses picos, né? No meio da madrugada de você acordar, pegar o celular, mandar mensagem, desvia totalmente o teu sono. Então vai gerar, né, um cansaço muito grande, uma fadiga no dia seguinte. E às vezes você faz um dia isso, mas você faz 2, você faz 3, você faz um mês, você faz o ano todo. E aí? Eu lembro de um caso que tinha um paciente que estava usando o celular de madrugada e a mãe desligou o Wi-Fi, né? Desligou, disse, então ninguém mais usa o celular. E ela levou o celular, levava para o quarto o celular. E é 10 anos, criança. E ela, o que ela fazia? De madrugada, ela ia lá, ligava o Wi-Fi e usava o celular. Eu não acredito. Próximo ao horário de acordar, ia lá e devolvia. Depois de um tempo, os pais descobriram isso. Né? Então, olha o perigo dessas situações. Então, às vezes, tem que tomar algumas decisões bem drásticas em casa, né? Do cessar o uso, mas precisa dar exemplo. Se não tiver exemplo, é o efeito cascata, tudo vem de cima, né? Se não vier de cima, não vai acontecer. Gra, outro ponto. Como que eu faço para desacelerar sem me sentir uma fracassada? Como que eu faço? Desacelerar é tão importante, né? Estabelecer algumas prioridades, né? Que vai ao encontro do que faz sentido. Desacelerar corpo e mente. Eu acho que a atividade física é uma boa ajuda para desacelerar. Técnicas de respiração, reiki, yoga, tudo que tu puder buscar de alternativas, né, que ajudem a você se conectar, legal. Porque às vezes eu tô parada, mas aqui tá a mil por hora. Extremo funcionamento, né? Então, é o se dar conta de que aqui também está acelerado, né? O Mindfulness é uma dessas técnicas, nas quais a gente respeita o espaço do aqui e do agora. E você se conecta, né, com o teu momento atual. Então, talvez utilizar essa técnica que é muito legal e que te traz para o momento presente, né? Porque talvez a gente está aqui nesse momento agora presente, mas aqui não está presente, né? E se a gente pensar no trabalho, né, nas relações familiares, então, tá todo mundo junto na hora do almoço. Estão presentes? Às vezes não sei se estão presentes, né? Então, se conectar com o sabor da comida, se conectar com aquele ambiente, com aquele cheiro gostoso, com aquele espaço. Então, isso faz sentido. Então, tornar aquele momento mais consciente. A gente acaba perdendo o nosso presente. Não Mágico, aproveita, né? Cada momento. E aí, às vezes, a gente se dá conta do quanto faz falta. Meu Deus. Né? Nossa, aquele momento que eu vivi lá atrás, como foi legal, como foi importante. Mas se a gente consegue, a partir de agora, conseguir pelo menos a partir de agora, tentar ficar mais presentes ou menos ausentes, talvez já ajude. É aquele sofrer por antecedência, né? A gente sempre está vivendo lá na frente. Exato, exato. Eu tenho uma frase de uma das pessoas que eu sigo muito nas redes sociais, que ela fala de transformar em rotinas, ter rotinas e vícios bons. Por exemplo, eu transformar na rotina da minha casa ou guardar o celular ou não, ou conversar, né? Tudo que a gente vai conversar na mesa e isso se transformar numa rotina para que a gente de fato faça aquilo. Isso, na sua visão, é importante, pelo menos para a gente começar. Porque parece que a gente vive tanto na rotina que se a gente não encarar isso como uma rotina, a gente não vai fazer. Ter rotina é importante, né? Eu falo que para qualquer público, né? Nós adultos temos rotina, criança tem rotina. Ter rotina é importante. Mas o eventualmente sair da rotina também gera um bem-estar, né? Porque quando a gente fica muito enraizado, muito engessado no que a gente faz por muito tempo, isso também torna-se um problema. Né? Gera um cansaço. Porque imagina você fazer tudo exatamente igual o tempo todo. Por 1 ano, por 10 anos, por 20 anos. Em algum momento aquilo vai gerar um incômodo. Eu digo, não tem problema fazer isso por tanto tempo. Né? Mas se começa a incomodar, é hora de mudar. Né? Então, olhar para essa rotina ela é super importante. Perfeito. E agora, Gra, chegou a hora do nosso mini quadro. É terapia ou é férias? Então, a gente vai falar uma situação para você e você vai responder rapidamente se precisa de terapia ou se precisa de férias. Okay. E depois você explica rapidinho o porquê. Então, para começar,
Quero matar o meu chefe toda segunda-feira. Terapia, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo toda segunda-feira. E talvez no processo de terapia você vai entender. Você gosta desse emprego? Né? Você gosta do teu horário? Você gosta da rotina? Você tem conexão com esse teu chefe ou não? Né? Será que é o chefe que precisa mudar? Exato, ou você precisa exato. mudar? O que aciona? Que gatilho está acionando na minha segunda-feira? Como é que é o meu domingo? Como é que é o final de semana? Né? Porque às vezes a gente reflete na segunda, mas é no final de semana. Então, Exato. terapia. Terapia. Segunda pergunta. Chorei vendo um vídeo de gatinho hoje de manhã. Terapia. Por que terapia? O que aconteceu contigo em relação a algum animal? Você perdeu talvez algum animal recentemente? Né? Pode ser que você tenha perdido um animal, pode ser que você esteja numa solidão muito grande, né? Muito emotivo por algumas questões de vida. Então, aquele vídeo só acionou algum gatilho. Que gatilho foi esse? Então, talvez em terapia consiga descobrir o que disparou aí por conta do vídeo. Sair do grupo da família e o pior, eu não me sinto culpada. E eu falo que eu já fiz isso, Quem hein? nunca? Depois a gente volta, né, e tal. Se entregando. Eu acho que nesse ponto, nem terapia e nem férias, tá tudo bem. Tem locais os quais a gente não se sente bem e a gente precisa sair. A gente precisa entender se aquele espaço faz sentido. Talvez aquele grupo já não seja mais interessante eu participar. Então tá tudo bem, sair e não me sentir culpada. Nenhum e nem outro, acredito eu. Então tá tudo certo. Tudo certo, ó. Surtei e quero jogar meus colegas de trabalho pela janela. Terapia ou férias? Férias. Vamos tentar utilizar os dois. Talvez uma terapia e talvez férias. Talvez esteja numa exaustão, né? Numa exaustão. E aí só tá refletindo no ambiente do trabalho esse cansaço. Olha, eu inventei essa pergunta. Faz sentido. Não tava no script. Mas isso tá? revela algo bem importante. Faz né? sentido pra vocês isso? Sair agora nesse momento? Férias? Férias, por favor. Estamos precisando de férias. Não, o real é, quero mudar de cidade, de nome, de CPF, terapia ou férias? Eu acredito que terapia, né? Porque não é mudando de cidade, mudando de CPF que você vai fugir das suas dores. Então, se tem algo que está incomodando, vamos trabalhar em terapia, né? Então, muitos pontos podem ser abordados em relação a isso. E que férias não vão ajudar, porque você vai voltar para aquele mesmo ambiente, né? Então, sair daquele ambiente para fazer uma terapia te ajuda a voltar com melhores conexões. Talvez você precise de férias e tomar decisões sobre a terapia. Exato, também, muito bom. Né? Você precisa de férias. A gente sabe que férias faz muito bem, né? Sim, no momento que a gente está numa exaustão, por isso que a gente precisa sair, né? Algumas vezes. Mas o que eu vou dizer sobre? A gente espera o período de férias. Sim. Né? Então, sei lá, eu trabalho o ano todo, eu tenho 30 dias de férias. Nesses 30 dias, talvez podem ser muito legais. Você sai, você se diverte, algumas pessoas resolvem viajar, outras ficar por casa. Mas talvez, será que aqueles 30 dias são suficientes? Ou a gente pode inserir na rotina da semana momentos mais tranquilos e momentos de lazer e momentos de descanso que me ajudem a passar um ano melhor, não esperando aquele período de férias. Porque se a gente pensar, a gente vai chegar naquele período de férias exaustos, cansado, né? E será que eu vou, né, dar conta de dar o giro, né? Só com aqueles 30 dias? Talvez não. Exato. E vamos mais a fundo, né? Quem não tem aquele colega de trabalho que não vê a hora de chegar sexta-feira, por exemplo? Exato. Então, tu passa a semana inteira cansado, esperando a sexta-feira e daí chega no final. Sim! Para dar uma pausa do ambiente de trabalho. Uhum. Super necessário, né? Super necessário. A gente conseguir parar. Mas aí o parar significa se conectar. Porque a gente para e às vezes não se conecta com o parar. A gente tá parado, mas a cabeça tá chamando alguém para fazer alguma coisa, tá mandando mensagem, tá funcionando. Sim, fazendo uma coisa. Então é legal que se pare por completo. E agora chegou a minha parte preferida, a sua, a nossa. A nossa. A nossa. Porque agora a gente recebeu algumas perguntinhas dos nossos ouvintes e eu quero saber se você topa responder. Topo, com certeza. Então vamos lá para a primeira pergunta. O que fazer quando eu me pego comparando com todo mundo na internet, mesmo sabendo que é tudo fake?
Eu acho que a gente falou antes, né? Olhar para a sua história, olhar para o seu momento, o que é do outro, cuidar com as comparações, cuidar com as expectativas. Nem tudo que eu vejo na rede social é real, né? Então, voltar a entender o que eu tenho, que momento eu tô, o que faz sentido para mim, né? Então, o que faz sentido para mim pode não fazer para uma outra pessoa. Então, cuidar com comparações. As comparações são perigosas. Olha só. Eu me sinto culpada quando eu fico deitada sem fazer nada. Como eu lido com essa cobrança interna? Desafio a parar. Desafio a conectar com o aqui e com o agora, né? A gente está num mundo acelerado, agitado, com muitas informações, e a gente tem dificuldade na pausa, né? Vamos tentar inserir isso no nosso dia a dia. Talvez começar por 5 minutos, por 20 minutos. Não adianta dizer, mas eu preciso parar por muito tempo. Às vezes não vai conseguir, mas começar com um pouquinho já é o suficiente. Não dá para dar grandes passos, mas dá para dar um passinho por vez. Perfeito. Certo. Próxima pergunta. Já pensei em fazer terapia 1000 vezes, mas sempre adio. Por onde começar de um jeito mais leve? Por que será essa dificuldade, né? Às vezes está doendo tanto e que realmente tem a dificuldade de dar esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é tenta. Se for legal, mantém. Se você se conectou com um profissional, porque tem muito da conexão do profissional, né? Tem muitas pessoas que vão com alguns profissionais que não se conectam. Eu digo, tá tudo certo, né? Tenta um segundo. Mas como tornar mais leve? O processo de terapia vai fazer isso. Então, você precisa desse movimento do ir, né? Eu falo que nada cai do céu, a não ser a chuva e a água. Então, vai, procura uma ajuda, dá o primeiro passo. Tem que ter esse esforço. Se você não tiver esse esforço, como é que você vai sair do mesmo lugar? Então, para sair do lugar, precisa dar alguns passos. Você acha que as pessoas têm medo de contar suas particularidades para o terapeuta? Uma insegurança? Talvez, será que vai contar? Será que vai vazar o que eu falei? Sim. Existe isso? Existe. E tem a ética profissional, né? Que nós precisamos ter ética. Muitos assuntos, às vezes, são abordados, mas sem falar o nome do paciente. A gente precisa manter uma ética, um sigilo, que é da nossa profissão, né? Então, como falei, alguns exemplos que são dados, exemplos, mas você falar sobre o que aconteceu em consultório, não, isso não pode ser feito. Então, precisa ter sigilo. A importância de saber com qual profissional que você vai trabalhar. Né? A escolha de definir com quem você vai fazer é importante. É muito importante. Faz toda a diferença no processo. Né? Tem alguns pacientes que chegam até mim e que eu atendo por um tempo, e aí eu percebo que não está mais fluindo. Eu falo, fulano, é hora de partir para um outro profissional, com outras abordagens, com outros olhares. Não dá para a gente segurar por muito tempo aquele paciente que você fica ali, né, sem ter resultados. Você teve bons resultados, mas você parou. Então, às vezes, um outro olhar é tão importante. Né? E eu costumo dizer isso, não tem que segurar, deixa aí, né? Faz a tua parte, dê o teu melhor, e se tiver que seguir com outro profissional, maravilhoso. Gra, então agora para finalizar, e se você pudesse dar uma dica, aquela dica de ouro aí para mulherada que está tentando cuidar da sua saúde mental no dia a dia aí, sem surtar, qual dica seria? Respeite os seus limites. Todos nós temos os nossos limites e precisam ser respeitados. Se conecte com tua essência, veja do que você está, né, alimentando a tua vida. Não falo sobre alimento físico, mas eu falo sobre alimentar de forma emocional. Com quem tu está se conectando? O que está aí ao teu redor? Né? Eu acho que esse autoconhecimento, essa busca de ajuda, mas o parar, o descansar, o desacelerar, eu acho que é o fundamental. Mas o principal, respeitar o limite. Gra, eu gostaria de agradecer a sua presença e falar para você que com certeza você nos ajudou hoje emocionalmente e com certeza muitas outras pessoas. Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Muito sucesso, né, nesse podcast de vocês. Né? Foram maravilhosas nas perguntas, muito legal. Que prosperem muito, que eu acho que a gente precisa, né, pensar em prosperar aí na vida e que vocês prosperem muito nesses momentos. Né? E se as pessoas ouviram e se identificarem com esse conteúdo, que coloquem em prática, né? E que busquem ajuda profissional. Né? Nunca é tarde para a gente procurar uma ajuda.
Certo, então, muito obrigado. E você que se identificou com o episódio de hoje, curta, compartilhe e, é claro, vive no teu surto controlado, hein? Exatamente. Por favor, né? Vamos falar mais sobre saúde mental, mas mais importante do que falar e ouvir é dar os primeiros passos, como a gente falou por aqui. É ter consciência do que precisa ser mudado na vida. Então, semana que vem tem mais. Fica ligadinho aí nos nossos próximos podcasts. Até mais. Até mais.